estamos falando sobre alguns escritos de João e nós pulamos alguns evangelhos, é claro, e semana passada nós iniciamos falando um pouco sobre o Apocalipse capítulo 6 e hoje eu quero dar finalidade a esse tema e voltar na próxima semana falando sobre os evangelhos. Apocalipse 6, verso 1 até o verso 2 vai estar na tela para você também. Apocalipse 6 diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Verso 2: e olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Nós hoje vamos dar continuidade, queremos, como eu disse, dar fim a esse assunto hoje, que iniciamos semana passada. Eu disse semana passada que o esboço de Apocalipse capítulo 6, ele fala dos 7 selos. O primeiro selo de Apocalipse capítulo 6 é o cavalo branco. Apocalipse 6, 1 e 2, que diz assim: quando o cordeiro abriu o primeiro selo, um ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco, e ele tinha um arco e uma coroa, e saiu para vencer. Apocalipse 6, 1 e 2. O selo de Apocalipse 6, ou o primeiro selo de Apocalipse capítulo 6, é o cavalo branco, e isso fala de engano. O primeiro cavalo demonstrado em Apocalipse é o cavalo do engano. O segundo selo, ele vai falar do cavalo vermelho. Se o Giliard conseguir colocando na tela para nós, é Apocalipse 6, 3 a 4, que diz: outro ser na presença de Deus disse: venha. E apareceu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro tinha uma espada, e causou lutas entre as pessoas. O segundo selo de Apocalipse 6 é o cavalo vermelho, e isso fala de guerras, rumores de guerras. Lá em Mateus capítulo 24, no Sermão do Monte, Jesus falou sobre isso. O terceiro selo de Apocalipse capítulo 6 é o cavalo preto. Diz assim o texto, versos 5 e 6: o terceiro ser disse: venha. E um cavalo preto surgiu, e o cavaleiro segurava uma balança, e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época. Isso fala de fome. O terceiro selo de Apocalipse é o cavalo preto, e o cavalo preto fala de fome. O quarto selo é o cavalo amarelo, Apocalipse 6, versos 7 e 8, que diz: o quarto ser disse: venha. E veio a morte montada em um cavalo amarelo, seguidos pelo Hades. Eles mataram um quarto da população da terra de várias maneiras. O quarto selo, que é o cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, fala de doenças que matarão as pessoas nos últimos dias de forma assustadora. O quinto selo, ele é interessante. Apocalipse 6, 9 a 11 diz assim: e observe que o quinto selo
quando chega no quinto selo, nós não temos mais cavalos ou cores de cavalos. Isso porque o capítulo 6 fala apenas de 4 cavalos, e a ênfase maior são os 7 selos e não os cavalos. Mas ele vai continuar abrindo selos. E o quinto selo de Apocalipse fala dos mártires, ou seja, fala sobre aqueles que foram mortos por causa do Evangelho. O verso 7 e 8 diz assim, do capítulo 6: quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas de pessoas mortas por causa do Evangelho, que estavam aonde? Debaixo do altar. O altar era o lugar no templo onde se derramava o sangue dos sacrifícios, e essas pessoas tinham sido sacrificadas, as suas vidas foram sacrificadas em prol do Evangelho de Jesus. Sendo que abaixo do trono estava ali o altar do sacrifício, nada melhor para simbolizar o sangue dos mártires no altar. Esses mártires são aqueles irmãos que ao longo dos tempos entregaram a sua vida por amor a Jesus. Se você hoje tiver a oportunidade de visitar o Coliseu Romano, palco de inúmeros assassinatos de cristãos esses que foram devorados vivos pelos leões famintos. O poder da morte desses cristãos fala alto até hoje. O poder do sacrifício desses irmãos que foram entregues à morte, esse sacrifício é tão forte, foi tão forte, fala tão alto, que dentro hoje do Coliseu Romano, nós temos uma cruz dentro de um Coliseu Romano. Por que essa cruz está ali? Essa cruz está ali como símbolo da mensagem e do Evangelho, do sacrifício, do derramamento de sangue, do Evangelho de Jesus que fora pregado. Como é que o Evangelho foi pregado ali, gente? Ele foi pregado com a morte desses homens e dessas mulheres que foram mortas, entregues a leões famintos, vorazes, sem piedade, que matavam cristãos, homens, matavam mulheres, matavam crianças, todos aqueles que professavam a fé em Jesus. Eles eram lançados dentro da arena dos coliseus, ou desse coliseu, e ali eles soltavam leões que ficavam dias, se não semanas, sem comer, para poder devorar aqueles cristãos. Esse é o quinto selo, fala dessa atrocidade. O sexto selo, Apocalipse capítulo 6 ainda, verso 15 e 16, o sexto selo fala de terremoto e poluição. Por que eu sei que fala de terremoto e poluição? Leia comigo o verso 12, diz assim: um grande terremoto abalou a terra quando o sexto selo foi aberto, tá? Interessante observar que Apocalipse ele é claro quando ele diz que o grande terremoto ele aconteceu na abertura do sexto selo. E quando o sexto selo foi aberto, o sol se escureceu, a lua ficou vermelha, e aqui eu quero até abrir um parênteses para dizer que há algum tempo atrás ouviu-se falar muito num fenômeno chamado lua de sangue, aonde muitas pessoas foram para a internet e começaram
a dizer: olha, o sexto selo de Apocalipse foi aberto. O interessante é que tudo isso que nós estamos presenciando, estamos vendo, são apenas algo que está acontecendo de relance, porque observe a profundidade, a magnitude, a grandeza dos eventos. Apocalipse 6, verso 12 e 17 diz: um grande terremoto abalou o quê? A terra. Abalou toda a terra. Hoje, quando a gente ouve falar de terremotos, são terremotos locais, localizados. China, Japão, México, até no Brasil já se ouve falar de terremoto. Mas o texto é claro, e a palavra aqui, ela engloba todo o globo. Abalou a terra quando o sexto selo foi aberto. E em conjectura, em acompanhamento da abertura do sexto selo e do abalo sísmico da terra, o que aconteceu? O sol se escureceu e a lua ficou vermelha. E não só isso, estrelas caíram do céu. Estrelas caíram do céu, e montanhas e ilhas se moveram. Então o evento ele é gigantesco. Então são várias coisas, e aqui eu quero chamar a sua atenção para você ficar ligado mesmo com esses acontecimentos, porque hoje, com o advento da tecnologia, da internet, do YouTube e tantos outros canais de mídia, as pessoas veem um fenômeno localizado ou isolado, já começa a associar com Apocalipse capítulo 6, dizendo que isso está acontecendo, estamos nesse período. E observe que os fenômenos são linkados uns aos outros. O que acontece? A terra abalou-se com um terremoto gigantesco, o sol escureceu, a lua ficou vermelha, estrelas caíram do céu, e montanhas e ilhas se moveram, tudo ao mesmo tempo, tudo de forma simultânea. E se não bastasse, o texto continua dizendo que no meio dessa confusão, todas as pessoas na terra se esconderam debaixo da terra. Eles gritavam pela morte, porque a devastação era terrível. E agora aqui eu abro um parênteses novamente para perguntar para você: aonde você viu isso? Aonde você viu isso? Isso não aconteceu ainda. Então fique tranquilo, descanse a sua alma, descanse o seu coração. O sétimo selo fala de trombetas. É Apocalipse capítulo 8 agora, não é Apocalipse 6. Veja que ele pula do capítulo 6 e vai para o capítulo 8, que diz que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, isso aqui é interessante, durante meia hora houve silêncio no céu. Vou repetir: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase, estou lendo a versão da tela, quase por meia hora. Quase por meia hora. E outro anjo, sete anjos na continuação do texto, receberam trombetas, e outro anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto ao altar. O anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Aconteceu outro terremoto, trovões, relâmpagos e vozes. O sétimo selo, ele é interessante, porque ele fala de um fenômeno muito peculiar. Que fenômeno é esse? O texto mesmo disse que ele fala que haverá, na abertura do sétimo selo,
silêncio no céu. Quando o 7º selo for aberto, gente, haverá silêncio no céu. E é interessante a gente ler a Bíblia e fazer pergunta para ela, é claro, porque ela próprio vai responder. Esse silêncio no céu, ele acontece por conta do livro de Apocalipse ser recheado de ilustrações, figuras, simbolismos e seus personagens inusitados. O livro, em alguns momentos, fazem com que os especialistas, e aqui eu vou entrar numa área técnica e teológica e hermenêutica, para que você entenda, compreenda. Esse capítulo 8, ele faz com que especialistas, homens entendidos, que manuseiam, que têm o domínio das Sagradas Escrituras, até eles se divirjam em suas opiniões. Existe um grupo de teólogos, de especialistas, de biblicistas, que afirmam que o silêncio no céu, ele segue aos terríveis, ele acontece devido aos terríveis acontecimentos que aconteceram, que sucederam anteriormente na terra, antes da segunda vinda de Cristo. E aqui eu quero abrir outro parênteses para falar para você que Cristo só veio à terra uma vez, e ele só vai voltar à terra só mais uma vez. O evento que nós aguardamos entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo se chama harpazo, ou rapazzo, que quer dizer arrebatamento, tirado à força. E não pense você que na Bíblia não está escrito isso, porque a Bíblia está recheada de textos que falam que esse evento entre a primeira e a segunda vinda de Cristo acontecerá. E é esse evento que nós aguardamos, a iminente volta de Jesus. Quando a gente fala isso, é porque nós vamos nos encontrar com Ele. Lá em Paulo, lá em 1 Coríntios, Paulo disse isso, eu falei para vocês, li para vocês semana passada. Agora, falando desse evento de silêncio no céu, um grupo de teólogos, eles afirmam que o silêncio no céu, ele segue os terríveis acontecimentos, ele vai acontecer logo após os terríveis acontecimentos na terra, antes da segunda vinda de Cristo. E este silêncio se deve ao quê? Por que vai haver esse silêncio na terra? Essa gama de teólogos, essa parte de estudiosos eles dizem que haverá silêncio no céu devido à ausência dos anjos, pois os anjos deixarão o céu para acompanhar a volta de Cristo à terra. Quando Jesus vier, esses anjos vão vir com eles. Essa é uma linha de pensamento teológico. A segunda opinião, utilizando a forma bíblica, eles aqui nessa primeira parte, nessa primeira opinião, eles estão utilizando um argumento bíblico para mensurar o tempo entre a profecia da segunda vinda de Cristo. Agora, a outra parte deste grupo de teólogos, biblicistas, estudiosos, ou esta outra interpretação, diz que o silêncio no céu, por meia hora, dar-se-á, e será o fruto de uma solene expectativa. Se você me perguntar
Qual que é a sua opinião? Entre as duas, eu fico com a segunda. Faz mais sentido. Até mesmo pelo momento e pelo relato bíblico, que muitos deles descrevem que nos céus está recheado de louvores e adoração e música o tempo todo. E se você ler a Bíblia, você vai ver que os seres angelicais estão adorando a Deus nessa hora. Enquanto nós estamos aqui na terra, eles estão adorando a Deus. Existe um grupo de anjos que, observe isso, e isso é importante, nós aprendemos com isso. Pastor, mas eles são os seres angelicais. Mas a adoração, meus amados, ela não está apenas reservada para seres angelicais. A adoração é para todos nós. Inclusive o salmista disse lá no Salmo 150, verso 6, que o quê? Quem se lembra desse texto? Salmo 156, que todo ser que respira, louve ao Senhor. E nesse exato momento existe uma classe angelical, uma classe de anjos que estão 24 horas, quando a gente diz 24 horas, é para que nós que estamos dentro do tempo entendamos, mas os anjos e Deus não estão dentro do tempo, eles estão fora do tempo. Mas o texto diz que 24 horas eles estão constantemente dizendo: Santo, Santo, Santo é o quê? É o Senhor dos exércitos. Vamos exercitar esse louvor com os anjos nessa hora? Imagine, enquanto a gente está aqui na terra ouvindo a palavra de Deus, enquanto você está aqui, nesse exato momento tem anjo dizendo: Santo, 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 porque Ele é santo 3 vezes, é o Senhor dos exércitos. Levante a sua voz e diga 3 vezes: Santo, é o Senhor dos exércitos. Então essa interpretação de que o silêncio no céu é o fruto de uma solene expectativa, até esse momento, pelo relato bíblico, descreve que nos céus está recheado de louvores, e quando esse evento acontecer, tudo vai parar, tudo vai cessar, e agora tudo está ou estará em silêncio por causa dessa solene expectativa das coisas que em breve vão acontecer. De forma e de qualquer forma, seja, entenda-me bem o que eu vou dizer, de qualquer forma, seja na primeira especulação, na primeira ideia do primeiro grupo de teólogos, quanto o segundo, o fato é que haverá silêncio no céu. Não importa qual seja a melhor, a mais acertada interpretação, e o que está claro no texto é que o céu ficará em silêncio por causa do desfecho da humanidade, e o planeta Terra acontecerá e receberá essa presença de Jesus. Amém, gente? Agora, voltando a falar do terceiro selo, porque eu, quando entrei para falar sobre essa parte dos escritos de João, o meu intuito era falar do terceiro selo. E voltando a falar do terceiro selo, quem se lembra qual era a cor do cavalo do terceiro selo e o que ele representa? Fome. Então vamos ler aí novamente, coloque na tela, por gentileza. Apocalipse capítulo 6, verso 5 e 6. E isso aqui é muito importante e muito interessante. Diz assim a palavra de Deus: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: olha que interessante isso, gente, uma medida diária, uma medida de trigo
que é semelhante a uma medida diária, por 1 denário e 3 medidas, eu coloquei aqui entre parênteses diária, 3 medidas que será servida diariamente, de cevada por 1 denário, essa é uma parte, e não danifiques o azeite e o vinho. O verso 8 de Apocalipse 6 diz, olha o verso 8 aí, se você olhar aí na sua Bíblia: vi então e eis que um cavalo, que cor que ele é? Amarelo. O seu cavaleiro se chamava o quê? Morte. E o inferno o estava o quê? Seguindo. O cavalo amarelo, que é a morte, o inferno seguia ele, e lhes foi dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio dos animais selvagens da terra. Observe isso, gente, porque o que mais me chama a atenção é que existem muitas pessoas por aí que estão dizendo que nós estamos nos selos, nas trombetas. E olha o que o texto disse do verso 8: eu vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra. Até aí tudo bem, mas a autoridade que foi dada ao cavalo para matar a 4ª parte da população, ele matava a população à espada, um instrumento de guerra, pela fome. E não só isso, somente pela espada ou pela fome, mas por meio de animais selvagens da terra. Houve uma revolução, morte generalizada, pessoas se matando com elementos, com armas, pode ser espada, pode ser qualquer outra coisa, mas a espada é o símbolo de um instrumento, uma arma. E aí depois ele não só mata com a arma, mas ele mata pela fome. As pessoas vão passar fome, e não só passar fome, mas animais selvagens, as bestas feras da terra, vão terminar de matar as pessoas. Isso acontecerá na abertura do 6º selo, tá? De acordo com Ezequiel capítulo 4, se o irmão colocar na tela para nós, vai nos ajudar. Ezequiel capítulo 4, verso 10, verso 11 e verso 16, diz o seguinte: que a balança aponta para o racionamento como consequência de guerra. Todas as vezes que há guerra, o racionamento acontece, ou seja, as pessoas têm que comer menos, porque não haverá tanta fartura de alimento. E olha o que Ezequiel disse a partir do verso 10: e a tua comida que hás de comer será do peso de 20 ciclos cada dia, deu uma medida por dia, de tempo em tempo a comerás. Não vai comer o tempo todo, você vai comer agora e vai esperar, você vai racionar o que você vai estar comendo. Verso 11: também beberás a água por medida. Você não vai poder pegar uma garrafinha de água